A gente comprou a casa pelos azulejos originais e pelo pé de jabuticaba no quintal. O que a corretora chamou de energia histórica era só o preço abaixo do mercado. Nós descobrimos a diferença. Aqui, as memórias das paredes não são sobre a gente. Tudo começou com os cinzeiros. Meu marido, Carlos, não fumava. Eu também não. Quando mudamos para aquela casa antiga em São João del Rei, encontramos 3 cinzeiros de cristal pesado na sala, limpos e arrumados na estante embutida de madeira escura. Pensamos que eram dos antigos donos, os senhores Almeida, um casal de idosos que foi para um apartamento na capital. Devolvemos numa caixa, com outras tralhas deixadas para trás. Na manhã seguinte, os 3 cinzeiros estavam de volta à estante. Alinhados com precisão militar, como se nunca tivessem saído dali. O silêncio em São João del Rei à noite não é um silêncio vazio. É um silêncio denso, cortado pelo vento nas frestas das janelas de madeira centenária e pelo rangido constante da estrutura acomodando seu peso no tempo. Nós chegamos cheios da euforia burra de quem compra um sonho. A casa era um sobrado geminado na Rua do Ouvidor, com a fachada de pedra-sabão desgastada pelo tempo. Custou apenas $85.000. Um roubo, pela arquitetura colonial preservada. A corretora, uma mulher animada de Belo Horizonte, usou a frase energia histórica umas 5 vezes. Nós traduzimos como infiltração no porão e encanamento velho. Estávamos certos sobre o encanamento. Erramos feio sobre o resto. Carlos era arquiteto. Via a casa como um projeto. Eu, Laura, professora de história, via como um documento vivo. No primeiro mês, foi só poeira, tinta e a descoberta de camadas de papel de parede com padrões horríveis dos anos 70. A casa engolia nosso suor e nosso dinheiro sem dar nada em troca, a não ser um cheiro constante de terra úmida e madeira velha, mesmo no auge do verão mineiro. Os cinzeiros foram o primeiro sinal. Depois de devolvê-los pela segunda vez aos Almeida, que, pelo telefone, juraram com voz trêmula que não eram deles e que nós deveríamos ficar com eles, se a casa quis, decidimos jogá-los fora. Coloquei os 3 numa sacola preta de lixo, numa ida ao mercado, despejei no container de vidro do posto de coleta seletiva. Foi um ato meio violento, de afirmação. Esta casa é nossa agora. Eles voltaram 2 dias depois. Não na estante. Na mesa da cozinha, formando um triângulo perfeito ao redor do saleiro. Foi quando o frio começou. Não um frio físico, mas uma sensação. A casa estava nos observando. Avaliando. Carlos, racional, culpou a exaustão da reforma. Eu culpei a minha imaginação, alimentada por tantas histórias de antigas minas de ouro e escravidão. Tentamos ignorar. Focamos no jardim. O quintal era pequeno, mas o pé de jabuticaba era majestoso. Um dia, cavando para fazer um canteiro de ervas, minha pá atingiu algo sólido e metálico. Desenterrei uma pequena caixa de folha de Flandres, enferrujada, daquelas de biscoito antigas. Dentro, não havia moedas ou joias. Havia um maço de cartas, amarrado com uma fita de cetim desbotada. A tinta estava corrida pela umidade, mas dava para ler algumas palavras nas primeiras linhas da carta do topo. Meu amor, esta casa não deixa ninguém ir embora de verdade. Não li o resto. Um arrepio subiu da minha base da espinha até a nuca. Enterrei a caixa de volta no mesmo lugar, com uma pressa infantil, como se tivesse violado um túmulo. Não contei a Carlos. Ele estava preocupado com a conta do encanador. As noites se tornaram o pior horário. Era quando a casa respirava. Passos. Sempre passos. Leves, arrastados, no corredor do andar superior, que nós ainda não usávamos. Subíamos as escadas de madeira que rangiam como um grito, com o coração batendo na garganta. Nunca havia nada. Só o corredor vazio, a luz do poste entrando pelas janelas e o mesmo cheiro de poeira e abandono. Uma vez, Carlos ouviu também. Estávamos na sala, vendo um filme. O som de passos veio claro, acima de nós. Ele pausou o filme, olhou para o teto. Seus olhos, normalmente tão seguros, estavam cheios de um questionamento puro. Laura, você ouviu? É o telhado contraindo com o frio da noite, eu disse, repetindo a explicação que ele mesmo me dera semanas antes. Ele não disse nada. Apenas apertou o volume do controle. Os passos continuaram, por mais alguns minutos, indo e vindo, como alguém patrulhando um território. Nunca falamos sobre aquela noite. O verdadeiro terror, porém, não estava no que a casa fazia. Estava no que ela desfazia. Nas nossas memórias. Começamos a notar pequenas falhas na nossa própria história.
Uma foto nossa na Praça da Liberdade, em BH, que eu tinha certeza absoluta de estar em um porta-retratos na estante, simplesmente sumiu. No lugar, uma foto dos antigos donos, os senhores Almeida, jovens e sério, num jardim que eu não reconhecia, mas que tinha o mesmo pé de jabuticaba ao fundo. Mostrei a Carlos, minhas mãos trêmulas. Ele olhou, franziu a testa e disse, com uma calma que me gelou, que foto estranha. Onde você achou isso? São conhecidos seus? Ele não se lembrava da foto nossa. Da nossa foto. Do nosso dia naquela praça. Argumentei, desesperada, mostrando o vazio no álbum digital do celular onde a imagem deveria estar. Ele abanou a cabeça, com uma pena genuína no olhar. Você anda tão cansada, amor. A reforma, a mudança, tá te afetando. A casa estava nos separando. Não com brigas, mas com essa névoa silenciosa, inserindo suas próprias memórias no lugar das nossas. Os objetos eram os mais ativos. A chaleira que eu sempre deixava no fogão de lado direito aparecia no esquerdo. As facas da gaveta, que eu organizava por tamanho, eram encontradas com as pontas viradas para fora, em ordem aleatória. Carlos começou a tomar notas, num bloco de rascunho. Vazamento de gás monóxido de carbono, ele rabiscou uma tarde. Pode causar confusão mental e perda de memória de curto prazo. Marcamos uma inspeção. Não havia vazamento. A casa tinha preferências. Ela gostava que a porta do quarto de hóspedes, no corredor de cima, ficasse entreaberta. Fechávamos, trancávamos até, e pela manhã ela estava aberta, exatamente 3 dedos de vão. Uma noite, emborrachada de cansaço, gritei para o corredor escuro, o que você quer? O silêncio que se seguiu foi tão espesso que parecia um algodão nos meus ouvidos. E então, claro como um sussurro no quarto ao lado, veio o som de uma cadeira de madeira arrastando-se lentamente no piso do andar superior. Screak. No dia seguinte, encontrei Carlos no quarto de hóspedes. Ele estava parado no centro, olhando para a parede vazia. Algo errado? Perguntei, minha voz soando falsa. Ele virou-se, com um sorriso cansado. Não. Só pensando, este seria um bom escritório. A luz da manhã é perfeita aqui. Ele não se lembrava de ter arrastado nenhuma mobília na noite anterior. E eu não tinha coragem de contar o que ouvirá. O ápice do primeiro capítulo do nosso pesadelo foi com as chaves. Tínhamos 2 jogos. Um ficava comigo, outro com Carlos. Um sábado de manhã, saímos para fazer compras. Trancamos a porta. Ao voltar, com sacolas pesadas, Carlos enfiou a chave na fechadura. Não girou. Tentou a minha. Nada. As chaves não funcionavam. Estão trocadas? Ele perguntou, irritado. Não estavam. Eram as nossas chaves, do nosso cadeado. Enquanto ele ia até o carro buscar uma chave inglesa para tentar arrombar a própria porta, a ironia me doía, eu fiquei ali, na soleira. E então, olhei para a maçaneta. Era antiga, de latão, com ranhuras profundas pelo uso. Pela fresta minúscula entre a porta e o batente, vi algo do outro lado. Não uma forma, não um rosto. Era um movimento. O movimento lento e deliberado do ferrolho interno da fechadura, deslizando, da posição travada para a posição aberta. Clique. O som foi baixo, mas nítido no silêncio da rua deserta. A porta não se abriu. Ela apenas destrancou. Minha mão, tremendo, girou a maçaneta. A porta cedeu, suave e silenciosa. Carlos voltou correndo, com a chave inglesa na mão. Conseguiu? Ele perguntou, ofegante. Sim, eu menti, entrando na casa que nos havia trancado do lado de fora, e que agora, graciosamente, permitia nossa entrada. Deve ter sido só um mau jeito. Ele acreditou. Ou preferiu acreditar. A casa, eu sabia, não. Ela só queria que eu soubesse. Que eu visse. Que entendesse a dinâmica real. Nós não a possuíamos. Nós a habitávamos. Com a sua permissão. E naquela noite, enquanto Carlos dormia um sono inquieto ao meu lado, eu juro que ouvi, vindo do corredor, não passos, mas um som novo. Um som baixo, quase musical. O tilintar leve de 3 cinzeiros de cristal, sendo levemente arrastado sobre uma superfície de madeira. Passou-se um ano. A reforma do andar de baixo estava concluída. A sala com os azulejos originais ficará linda, um tom de verde-bandeira que parecia absorver a luz do fim de tarde. O andar superior continuava intocado, um território adiado. A casa, porém, não aceitou o armistício. Ela escalou a guerra silenciosa. Foi Carlos quem começou a mudar.
sutilmente. Ele desenvolveu um hábito novo. Todas as noites, depois do jantar, ele subia as escadas e ficava parado por 10, 15 minutos na porta do quarto de hóspedes. A porta entreaberta. Ele não entrava. Apenas ficava lá, imóvel, olhando para o vazio do quarto. Quando descia, seus olhos parecem um pouco mais distantes, como se tivesse voltado de um lugar muito longe. Só checando as janelas, ele dizia, se eu perguntava. Mas as janelas daquele cômodo estavam emperradas havia décadas, nós já sabíamos. Eu, por minha vez, me tornei uma arqueóloga do pesadelo. Comecei a pesquisar. No arquivo público da cidade, folheando livros de registros de propriedade empoeirados, descobri que a casa não era dos Almeida por muito tempo. Eles a compraram em 1972. Os donos anteriores foram uma família de sobrenome Ribeiro, que a teve desde 1898. Antes disso, os registros eram manchas de umidade e letras ilegíveis. Mas um nome, numa transação de 1855, saltou aos meus olhos: Capitão Heitor de Menezes. A descrição da propriedade batia. A casa tinha raízes mais profundas e antigas do que eu imaginava. Uma tarde, decidi fazer o que talvez fosse uma loucura. Fui visitar Dona Yara Almeida, a ex-dona, no apartamento dela em Belo Horizonte. Ela me recebeu com uma cortesia fria, servindo um café forte em xícaras que tremiam levemente em seus pratos. O senhor Almeida, disse ela, tinha falecido 6 meses depois da mudança. O coração, sussurrou, evitando meu olhar. Desculpe a pergunta, Dona Yara, mas naquela casa, o senhor, eles ficavam muito no quarto de hóspedes? Perguntei, tentando soar apenas curiosa. Ela congelou. A xícara tilintou contra o pires. Seus olhos, pálidos e opacos, fixaram um ponto na parede atrás de mim. Quarto de hóspedes, ela repetiu, a voz sumindo. Não tínhamos quarto de hóspedes. Era o quarto da filha. Da nossa Cecília. O ar saiu dos meus pulmões. Vocês tinham uma filha. Dona Yara piscou lentamente, como se acordando. Não tínhamos. Desculpe, querida, a memória, a idade. Ela forçou um sorriso trêmulo. Era só um quarto vazio. Sempre foi. Meu marido não gostava de ir naquele andar. Dizia que o assoalho rangia de um jeito estranho, como se alguém andasse de um lado pro outro com um peso nas costas. Ela mudou abruptamente de assunto, perguntando sobre os azulejos. Saí de lá mais perdida do que entrei, mas com um nome, Cecília. De volta a São João del Rei, a casa parecia saber da minha intromissão. Naquela noite, os passos no andar de cima não eram mais arrastados. Eram distintos, deliberados. Toque, toque, toque. Uma cadência que parecia familiar, mas que eu não conseguia identificar. Carlos estava trabalhando até tarde no escritório na cidade. Eu estava sozinha. A coragem, ou a estupidez, veio com o medo puro. Peguei uma lanterna e subi as escadas, determinada a enfrentar o quarto de frente. O corredor era um túnel de sombras. A porta do quarto estava, como sempre, entreaberta. Empurrei-a, o rangido ecoando como um grito no silêncio. O quarto estava vazio, como sempre. A poeira dançava no feixe da minha lanterna. Mas o ar era gelado, um frio de adega que me arrepiou os braços. E havia um cheiro. Não de mofo ou umidade. Era um cheiro doce e enjoativo, de flor murcha. Jasmim, talvez. Aponto a lanterna para o canto mais escuro. E lá, na parede nua, onde antes não havia absolutamente nada, havia uma mancha. Uma mancha de umidade que formava um contorno. Não era aleatória. Com o coração martelando no peito, me aproximei. A forma era grosseira, infantil, mas inconfundível. Era o desenho de uma boneca, riscado na umidade do reboco. Uma boneca de vestido rodado, com 2 pontos por olhos e um riso pequeno e reto. Nunca vi aquele desenho antes. E, no entanto, um nome ecoou na minha mente, vindo de um lugar profundo e sem memória: Aninha. De repente, a lanterna piscou. Não uma piscada de bateria fraca, mas um apagão total, seguido de um brilho cegante. E naquele instante de luz intensa, eu juro, com cada fibra do meu ser, que vi. Não uma aparição, não um fantasma. Vi a ausência. A silhueta de uma criança pequena, de costas, diante da mancha na parede. Não era sólida, era como uma ondulação no ar, uma distorção da luz e da sombra. E então, a lanterna voltou ao normal. O canto estava vazio. Só a mancha na parede. E o cheiro de jasmim murcho era agora sufocante. Desci as escadas aos tropeções,
em pânico. Ao chegar na sala, respirei fundo, tentando me acalmar. Foi quando meu olhar caiu sobre a estante, nos nossos livros de história. E ali, encostado numa pilha, estava um objeto que não pertencia a nós. Era um caderninho de capa dura, vermelho, gasto nas pontas. Com mãos que não pareciam minhas, abri. As páginas eram de um papel fino e amarelado, cheias de uma letra cursiva antiga, delicada e perfeita. Um diário. A primeira entrada era de 12 de junho de 1912. Hoje, papai trouxe de Tiradentes uma nova boneca para minha coleção. Chamei-a de Aninha. Ela é a mais bonita de todas, com seu vestido de chita azul. Papai diz que devo brincar só aqui no meu quarto, para não atrapalhar mamãe. Ele é tão bom. Prometeu que nunca vamos sair daqui, que esta casa vai cuidar da gente para sempre. A entrada seguinte era de uma semana depois. Aninha não gosta quando falo em ir embora. Ela fica quieta, de olhos baixos. Disse para papai que às vezes, à noite, ouço passos no corredor que não são dele. Ele riu e apertou meu nariz. São só os ratos, Cecília. Ou a casa, fazendo carinho na gente. O diário caiu de minhas mãos. Cecília. A filha que Dona Yara negou, mas que existiu, um século atrás. E o nome da boneca, que veio à minha mente do nada, Aninha. A casa não estava apenas habitada. Ela estava repetindo. Repetindo os hábitos, as memórias, os medos de quem viveu nela. E Carlos, parado diante daquela porta todas as noites, estava ele repetindo os hábitos de quem? Do capitão Heitor? Do senhor Almeida? Quando Carlos chegou em casa, encontrou-me sentada no escuro da sala, o caderno vermelho no colo. Laura? Tudo bem? Sua voz soou cansada, distante. Mostrei-lhe o diário, expliquei, a voz entrecortada, sobre Cecília, sobre o desenho na parede, sobre a silhueta. Ele pegou o caderno, folheou algumas páginas com uma expressão que não era de surpresa, mas de uma tristeza profunda. Depois, fechou-o devagar. Amor, ele disse, sua voz um sussurro rouco. Isso é um diário antigo. Deve ter ficado esquecido numa gaveta. Você está deixando essa casa te consumir. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi não ceticismo em seus olhos, mas medo. Medo do que eu estava me tornando, do que eu estava vendo. Medo de que eu estivesse certa. Naquela noite, pela primeira vez, ele não subiu para ficar diante da porta. Ficou sentado na sala, olhando para as páginas do diário que eu deixará sobre a mesa. E eu, deitada na cama, ouvi. Não os passos de Cecília ou do capitão. Ouvi, vindo claramente do andar de baixo, o som suave e contínuo de uma página de papel sendo virada. Voxos. Uma pausa. Voxos. Outra. Alguém estava na sala, lendo o diário. E não era o meu marido. Ele estava ao meu lado, roncando levemente, em um sono profundo e repentino. A casa estava lendo sua própria história. E, pelo som das páginas, estava quase no fim. O diário desapareceu na manhã seguinte. Procurei pela sala inteira, revirei a estante, olhei embaixo dos móveis. Nada. Carlos disse que devia ter caído atrás de algum móvel, ou que talvez eu tivesse guardado sem lembrar. A naturalidade com que ele sugeriu isso era mais assustadora do que qualquer sussurro no escuro. A casa havia reclamado sua propriedade. Depois daquela noite, uma trégua estranha e opressora se instalou. Os passos no andar de cima cessaram. Os objetos pararam de se mover. A porta do quarto de Cecília ficou fechada por uma semana inteira. Foi um silêncio caro, o silêncio de uma fera que recua para preparar o salto. Eu sabia, no meu íntimo, que a casa estava nos avaliando de novo, processando o fato de que eu havia tocado em um de seus núcleos, na memória de Cecília. Foi então que as fotografias começaram a falar. Não literalmente, claro. Mas nas nossas próprias fotos, as que nós tínhamos tirado desde que chegamos, apareceram inconsistências. Numa selfie nossa no jardim, ao fundo, na janela do andar superior, havia um vulto claro, um rosto indistinto mas que certamente não era um reflexo. Noutra, da sala reformada, havia uma sombra alongada no canto que não correspondia a nenhum móvel nosso. Eram imperfeições, explicáveis. A poeira no sensor, um borrão de movimento. Mas eram muitas. E todas apontavam para os mesmos lugares, o andar de cima, a porta do quarto, o vão sob a escada. Carlos parou de comentar. Ele apenas olhava as fotos no celular, dava um leve e passava para a próxima. Parecia ter aceitado uma versão da realidade onde essas anomalias eram parte da textura do lugar, como as rachaduras nas paredes de taipa.
O verdadeiro golpe veio de fora. Uma tarde, batem à porta. Era uma senhora de idade avançada, vestida de preto, com um rosário entrelaçado nos dedos ossudos. Morava 2 casas abaixo, Dona Geni. Disse que viu a fumaça da nossa lareira, que nunca acendemos, e veio trazer um bolo de fubá. Convidei-a para entrar, movida por uma cortesia automática. Ela entrou e parou no meio da sala, seus olhos escuros percorrendo cada detalhe com uma avidez melancólica. Tudo igual, murmurou. O Sr. Almeida mantinha tudo tão arrumadinho, e a menina, coitada, adorava sentar nesse exato sofá para ler. O sangue pareceu esfriar nas minhas veias. Menina? Ah, sim. A netinha deles. Uma gracinha, loirinha, chamava Cecília também, igual a avó. Passava as férias aqui. Sumia horas no andar de cima, brincando sozinha. Dizia que tinha uma amiga imaginária forte, uma tal de Aninha. Dona Geni cruzou-se. Tragédia. Levaram a menina embora depressa, depois que ela ficou doente. O Sr. Almeida nunca foi o mesmo. O mundo desabou em câmera lenta. Cecília não era uma filha do século passado. Era uma neta. Recente. Os Almeida tinham perdido uma neta aqui, nesta casa, provavelmente não muitos anos antes de venderem. A energia histórica da corretora era o cheiro doce e podre de uma dor mal enterrada. A casa não estava repetindo memórias de 1912. Ela estava repetindo memórias de talvez 10 anos atrás. A linha entre o passado longínquo e o recente se dissolvia dentro daquelas paredes. Contei tudo a Carlos quando ele chegou. Sentei-o na cozinha e despejei as palavras, o desespero tornando minha voz aguda. Falei da neta, da doença, da amiga imaginária Aninha que agora assombrava até minha própria mente. Ele me ouviu em silêncio, os olhos fixos na mesa de madeira maciça. Quando terminei, ele não falou por um longo minuto. Então, ergueu o olhar. E não havia nele compaixão, ou medo, ou surpresa. Havia um cansaço infinito, e algo mais, uma ponta de irritação. Laura, ele disse, o nome saindo como um suspiro pesado. Dona Geni tem quase 90 anos. Confunde as histórias. A neta dos Almeida, se é que existiu, provavelmente teve uma virose qualquer e se curou. Você está construindo uma narrativa de terror com fragmentos que não se encaixam. Ele levantou-se e foi até a pia, enchendo um copo d'água. Precisamos viver nossa vida, não a suposta vida dos outros. E as fotos? O diário? Os passos, Carlos, os passos. Você mesmo ouviu, minha voz quebrou. Ele virou-se, o copo na mão. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam firmes. Eu ouvi o telhado rangendo. Vi fotos borradas. Encontrei um diário velho que, sim, deve ter sido da tal neta. São coincidências. Resquícios. Ele bebeu um gole d'água. Talvez a gente precise de um tempo. Você podia passar uma semana na sua irmã, em BH. Descansar. Ele não estava me chamando de louca. Estava sendo prático, médico. Era a solução lógica para uma esposa histérica. E era isso que a casa queria. Nos separar. Isolar a sensível, a que percebia, para ficar só com o cético, o que podia ser moldado. Recusei-me a ir. Foi a partir desse dia que a casa mudou de tática comigo. Se antes ela tentava me comunicar, agora ela me ignorava. Os fenômenos pararam completamente para mim. Nenhum passo, nenhum objeto movido, nenhum cheiro de jasmim. Era um silêncio absoluto, um vácuo. Para Carlos, porém, algo começou. Comecei a notar pequenas coisas. Ele assobiava baixinho uma melodia antiga, que eu nunca ouvirá assobiar. Onde aprendeu isso? Perguntei. Ele encolheu os ombros. Não sei. Deve ter ouvido no rádio. Ele começou a tomar chá de camomila todas as noites, algo que ele sempre detestou. Ajuda a dormir, justificou, evitando meu olhar. E uma noite, o vi. Acordei no meio da madrugada e a cama ao meu lado estava vazia. Um frio mortal tomou conta de mim. Levantei em silêncio e fui até o pé da escada. Lá em cima, uma luz fraca e amarelada vazava por debaixo da porta do quarto de Cecília. E pela fresta, vi sombras se movendo. 2. Uma maior, imóvel, parada no centro do quarto, era a silhueta de Carlos, eu tinha certeza. E outra, menor, mais dinâmica, que se movia em círculos ao redor da maior, como em uma dança lenta e silenciosa. Não subi. Não gritei. Fiquei ali, paralisada, enquanto meu marido, no quarto de uma criança morta há uma década,
participava de uma vigília com uma sombra que brincava. Na manhã seguinte, ele estava na cozinha, fazendo café como se nada tivesse acontecido. Tinha olheiras profundas, mas um ar de serenidade estranha. Você subiu no andar de cima ontem à noite? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ele olhou para mim, confuso por uma fração de segundo. Então, um sorriso suave e ausente surgiu em seus lábios. Claro que não, amor. Dormi a noite toda. Você deve ter sonhado. A casa não estava mais tentando nos assustar. Ela estava nos assimilando. E com Carlos, estava quase terminando o trabalho. Para mim, ela criou uma bolha de normalidade absoluta e isolante. Eu era a espectadora, a estrangeira em minha própria casa, testemunhando a lenta e gentil possessão de meu marido pela memória de um lugar que se recusava a esquecer. E a pior parte era que, para o mundo lá fora, para Carlos, e talvez até para mim mesma em breve, eu era a única coisa fora do lugar. O inverno chegou a São João del Rei com uma névoa fina que se agarrava às pedras da rua e ao telhado da nossa casa. O frio úmido entrou nas paredes, e a casa pareceu ficar mais sólida, mais presente, como se aconchegasse em si mesma. Carlos e eu vivíamos agora em paralelo, sob o mesmo teto, mas em linhas do tempo diferentes. Ele adotou rotinas antigas que não eram suas. Acordava às 5h30 da manhã, ponto. Nunca fizera isso antes. Dizia que gostava de ver o nascer do dia na sala. Eu o espiava descendo as escadas, seus movimentos precisos e econômicos. Ele não ligava a luz elétrica. Acendia uma vela grande, de sebo, que encontrara no porão, eu nunca tinha visto antes, e ficava sentado na poltrona de veludo verde, olhando para a parede vazia. Não lia, não mexia no celular. Apenas observava. Às vezes, seus lábios moviam-se em silêncio, como se mantivesse uma conversa baixa e contínua. Tentei falar com a irmã dele, Clara, por telefone. Carlos parece diferente, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Ah, deve ser o estresse da mudança, Laura. Ele sempre foi introspectivo. Vocês sabiam que uma casa antiga daria trabalho, respondeu ela, com a voz leve de quem não acredita em fantasmas. Aliás, ele me mandou uma foto dos azulejos. Estão lindos. Parece que a casa sempre foi de vocês. Pedi para ver a foto. Ela me enviou por mensagem. Era uma imagem da nossa sala, tirada à luz do dia. Carlos não estava nela. Mas na estante, atrás do sofá, os 3 cinzeiros de cristal estavam perfeitamente visíveis, alinhados, como se fossem um ornamento permanente. Ele os tinha recolocado. Ou eles tinham voltado, e ele simplesmente aceitara. A solidão dentro daquela casa tornou-se uma presença física. Eu era a inquilina, a estrangeira. A casa e Carlos tinham se tornado uma unidade silenciosa e harmoniosa. Ele começou a fazer pequenos reparos sozinho, coisas que antes contrataria. Calafetou uma janela do andar superior. Consertou a maçaneta solta do quarto de Cecília. Trabalhava com uma paciência e um conhecimento que, como arquiteto de projetos novos, ele nunca demonstrara ter. Era como se a memória muscular da casa estivesse fluindo para suas mãos. O clímax não foi um evento dramático. Foi uma ausência. Num domingo à tarde, Carlos disse que ia ao mercado. Pegou as chaves do carro e saiu. A casa ficou em um silêncio profundo, o tipo de silêncio que parece latejar. Passei uma hora tentando ler, mas a inquietação crescia. Fui até a janela da frente. O carro ainda estava na garagem. Meu coração deu um salto. Saí correndo, descalça, para o quintal. Não estava lá. Voltei para dentro, chamei seu nome. Nenhuma resposta. Subi as escadas, o coração batendo descompassado. A porta do quarto de Cecília estava fechada. Coloquei a mão na maçaneta, gelada. Girei. Estava trancada por dentro. Carlos, gritei, batendo com os nós dos dedos na madeira pesada. Carlos, você está aí? Nada. Apenas o silêncio pulsante da casa. E então, um som. Baixo, quase inaudível. Vinha de dentro do quarto. Não era uma voz. Era o som de arranhado. Escrete, escrete, escrete. Como unhas delicadas, ou a ponta de um lápis, passando repetidamente sobre uma superfície de madeira. O pânico me tomou de vez. Corri escada abaixo, para o terraço externo, onde uma escada de serviço de ferro enferrujada levava até o telhado do andar superior. Subi, os degraus rangendo perigosamente, até alcançar a janela do quarto de Cecília. A vidraça estava embaçada por dentro. Limpei a poeira e a teia de aranha com a manga do casaco e espreitei para dentro.
O quarto não estava vazio. Carlos estava lá, sentado no chão de tábuas, de costas para mim. E diante dele, na parede onde estivera a mancha de umidade em forma de boneca, havia agora um desenho completo, complexo, feito a carvão ou lápis. Era uma árvore genealógica tosca. Na raiz, o nome Heitor. Ramos se espalhavam, com nomes que eu não conseguia ler. E no topo, 2 nomes claros, Cecília e Aninha. Deles, saía uma linha que não se conectava a nenhum outro nome. A linha terminava em um pequeno retângulo, desenhado com cuidado. A nossa casa. E ao redor de Carlos, dispostos em um semicírculo perfeito, estavam bonecas. Bonecas antigas, de porcelana rachada, pano desbotado, olhos de vidro sem brilho. Umas 5 ou 6. Ele não as tocava. Apenas as observava, sua cabeça levemente inclinada, como um curador em um museu. A cena era de uma intimidade profunda e doentia. Era a coleção de Cecília. Ela estava ali, com ele. Ele se moveu. Lentamente, ergueu a mão direita, com um gesto estranhamente delicado, apontou para o desenho na parede, para o retângulo que representava a casa. Então, sua cabeça virou-se, só um pouquinho, como se ouvisse alguém à sua esquerda, alguém que eu não podia ver. E ele concordou, com um leve aceno. Foi quando eu entendi. A casa não queria nos assustar, nem nos expulsar. Ela queria continuidade. Precisava de um guardião, de alguém que mantivesse as memórias vivas, que cuidasse das coisas, que ficasse. Carlos, o arquiteto, o racional, o homem sem superstição, era o candidato perfeito. Ele estava sendo recrutado para substituir o capitão Heitor, o senhor Almeida. Para ser o próximo patriarca de um legado de ausências. E eu era o obstáculo. A esposa moderna que queria fazer a casa sua, que cavava, que perguntava, que lembrava demais. Desci a escada de ferro com o corpo tremendo. Entrei em casa, peguei a bolsa e o casaco. Não peguei mais nada. Minhas coisas estariam impregnadas daquela névoa. Ao passar pela sala, vi os cinzeiros na estante. Pela primeira vez, notei que dentro de cada um havia um pequeno montinho de cinzas finas e brancas, como de papel queimado. Saí pela porta da frente. Não a tranquei. Deixei-a entreaberta, exatamente 3 dedos de vão. Fui para um motel barato na estrada para Tiradentes. Só então, sozinha naquele quarto anônimo e silencioso, liguei para o celular de Carlos. A chamada tocou e tocou, até cair na secretária. Sua voz, normal, calma, é o Carlos. Deixe seu recado. Desliguei. Enviei uma mensagem de texto, precisamos conversar. Onde você está? A resposta veio após 10 longos minutos. Foi só uma frase, estou em casa, Laura. Onde mais eu estaria? Nunca mais voltei. O divórcio foi tratado por advogados. Carlos foi cordato, mas distante. Ele me cedeu tudo o que era nosso fora da casa, as economias, cerca de $15.000, o carro. Ficou apenas com o sobrado. Os advogados acharam que eu tinha feito um péssimo negócio, mas eu sabia que tinha escapado por pouco. Há 6 meses, por curiosidade mórbida, busquei o perfil de Carlos nas redes sociais. Ele não posta fotos dele, nem selfies. Posta fotos da casa. Do jardim, dos azulejos, da luz entrando pela janela do andar superior em um padrão específico no assoalho. Em uma foto, recente, da sala à noite, com a lareira acesa, que ele agora deve usar, dava para ver, refletida no espelho antigo acima do sofá, a imagem borrada de uma figura sentada na poltrona verde. A silhueta era de Carlos. E ao seu lado, no chão, encostada na poltrona, havia uma forma pequena e indistinta, como a de uma boneca sentada. Ele legendou a foto com uma única palavra, completo. E eu, aqui, na minha sala de um apartamento sem alma em Belo Horizonte, finalmente entendo o que a corretora quis dizer com memória afetiva. Não era uma graça. Era um aviso. Algumas casas não são feitas de madeira e pedra, mas de saudade e posse. E elas são muito, muito pacientes. Elas podem esperar décadas, séculos, pelo inquilino certo. Aquele que vai esquecer quem era, para se lembrar delas.